nenhum, nunca tive, quer dizer, já tive uma vontade de encontrar meu pai, mas por outros motivos. Eu estou falando da história inicial do Zacarias e da Verônica, os pais da minha mãe. A pessoa diferente é minha avó, Verônica Bergamasco, porque... E eu, assim, o pouco que minha mãe já contou pra mim me dá uma super curiosidade de querer conhecer, de ter tido a oportunidade de conhecê-la, uma pena. E essa menina é a minha mãe, a qual eu me orgulho profundamente de ser filho. A história dela com detalhes não interessa nesse momento, sendo bonita do mesmo jeito. Essa pessoa criou 3 filhos honestos e decentes, me encaixo nisso. Essa pessoa tem netos lindos, saudáveis, felizes, vivendo plenamente a vida. Essa pessoa, quando tem os 3 filhos perto, você consegue ver um olhar de real felicidade. Enfim, essa pessoa é minha inspiração para várias coisas, para vários valores, alguns já ultrapassados, mas que eu ainda os tenho, e outros ainda muito modernos. Essa pessoa tem hoje 76 anos de idade, está lúcida, totalmente independente, tem a sua vida, não depende de ninguém, aposentada. Essa pessoa faz as suas viagens e teve a oportunidade de conhecer muitos lugares no mundo. Ainda tem vontade de conhecer outros. E essa pessoa é minha mãe. E esse sentimento, essa história que eu contei dos pais dela, são coisas que assim eu preciso sempre revigorar esse conto, essa mágica, esse conto de fadas. Ó, a entradinha aqui para o meu outro cliente. Amanhã estarei aí. Isso é uma lição ética e moral, além de uma lição de amor gigantesca. O carinho que eu convivi com ela, com o pai, o dia em que a casa dela, aos domingos, tinha os 3 filhos e o pai, e ela fazendo aquele almoço, banquete, sempre com uma massa vigorosa, uma carne maravilhosa. Essa pessoa cuidando do pai até o último dia da vida dele, essa pessoa tendo levado o pai para exames, para médicos, para todos os lados, tendo contatado médicos amigos, pessoas do convívio dela, e essas pessoas terem sido tão solícitas por ela ser quem ela era. Esse menino que abraçou com frieza o avô, sou eu. Eu sei explicar isso. Tinha ali uma mágoa que ele mesmo não tinha culpa. A minha mãe foi uma filha abandonada. Eu fui um filho abandonado pelo pai. Eu não falo isso com dor, eu já tentei explicar isso com tranquilidade. Eu tive a sorte que a minha mãe não teve, o que torna o feitio dela muito maior, incomparavelmente maior. Eu tenho pouquíssimos momentos com o meu pai, pouquíssimos momentos na lembrança com o meu pai. E não tenho lembranças de um conceito assim mais profundo, de no colo do meu pai, recebendo um carinho, um beijo. Não tenho. Não que os poucos momentos de lembrança que eu tenha com meu pai, com o Walter, sejam ruins. Não, ele era uma pessoa bacana, ele era uma pessoa simpática, mas não tem nem comparação com esses momentos de carinho que minha mãe viveu com o pai dela.
Então, assim, para mim, esse abraço no meu avô, nunca tendo conhecido ele, esse abraço no meu avô foi frio, porque tinha ali também a dor de um filho abandonado, o que ele não tinha culpa. Eu aqui quero deixar muito claro que, se antes eu não tinha raiva, ou rancor ou dor ao lembrar do meu pai, eu sempre expliquei isso da seguinte forma: você não sente falta do que não teve. Se eu tivesse tido mais momentos com meu pai, provavelmente essa revolta seria maior. A minha mãe sempre foi muito discreta ao contar sobre meu pai, mas ela nunca se escondeu. O que ela não sabia, ela sempre me deixou claro para me falar. O que ela não sabia, ela falava: tenta perguntar isso para fulana, prima dela, que era da região e tinha mais contatos. Enfim, ela nunca se furtou a me dizer. E quando aos 17, 18 anos eu tive comigo, não sei porquê, alguma coisa de encontrar meu pai, o Mauro foi claro e cristalino comigo, de falar: pra quê? O que você vai falar quando você vê ele? Qual é a noção de: oi papai, obrigado por tudo? A mágoa do Mauro sempre foi muito maior que a minha. Alguém cuja lucidez sempre chegou muito antes da minha e que eu nunca vou alcançar. E isso foi o suficiente para eu fazer: ah, tem razão. Porque depois de décadas, quase 2 décadas, eu iria encontrar meu pai e ele falar: oi meu filho, tudo bem? Eu tenho certas desconfianças que não cabem aqui, porque podem ser mal interpretadas. Mas, enfim, eu efetivamente, só com esse conceito, não tenho mágoas do meu pai. Eu não tenho comigo a gratidão de: ele é meu pai, eu preciso respeitá-lo e cuidar dele. Se talvez a vida pusesse ele na minha frente, aleatoriamente eu o encontrasse, eu talvez fizesse o que fosse necessário para ajudá-lo, nas minhas condições sempre muito raras de ajudar alguém ou alguma coisa. Mas depois de um tempo, ainda com algumas perguntas sobre meu pai, minha mãe me falou: olha, parece que ele já faleceu. A prima dela falou: olha, parece que ele faleceu há umas décadas aí, há um tempo. E isso não tem importância, nunca me pesou, nunca foi uma dor, nunca foi nada, nunca foi alguma coisa assim, aquele sonhozinho que alguns adultos mais velhos ainda têm hoje, de dizer: eu queria conhecer a Disney. E eu poderia dizer: eu queria ter conhecido meu pai, adulto, ter tido uma conversa com ele. Se ele fosse vivo, ele teria uns 90 anos agora. Ele era bem mais velho que a minha mãe. Isso eu sei. Ele era pelo menos no mínimo uns 10 anos mais velho que a minha mãe. Então, na melhor das hipóteses, ele teria 86 anos de idade hoje. Mas o Walter nunca fez nada especificamente de errado. Eu não sei as circunstâncias que o fizeram sumir. Eu só não entendo, porque hoje eu sou pai e eu sou louco. No conceito de ser pai, eu sou louco pelo meu filho. Eu não seria capaz de viver longe do meu filho. Se alguma coisa separasse eu da Gláucia, eu teria que vê-lo constantemente. Eu teria que ficar com ele, acompanhar ele constantemente. Claro que a vida faz a gente se adaptar. Mas, assim, essa relação não me dói hoje. Talvez nunca tenha me doído. Talvez tenha sido só uma fantasia. Mas o exemplo gigante da minha mãe, ao correr com tudo isso, ao buscar o pai quando ela pôde, ao trazer ele para dentro de casa,
ao cuidar dele em todos os aspectos. Ele não tinha condições de se cuidar no contexto de saúde. Ele sequer em algum momento demonstrou alguma coisa de ligar para minha mãe para falar, vem aqui, ou estou com saudade. Ele não sabia fazer isso. Tanto que a minha mãe não sabe dizer eu te amo. É estranho para ela, a vivência dela não deixa isso ser alguma coisa natural. Eu digo, e não espero o retorno da vergonha. Eu entendo. Eu mesmo tive dificuldade de aprender isso com a vida. Mas hoje minha relação com meu filho é simples assim. Filho, eu te amo. Pai, eu te amo. E é bom saber a verdade. Se a gente nunca dissesse, a gente saberia do mesmo jeito. Faltam 22 quilômetros. Eu estou aqui enrolando na conversa, porque eu não tenho editado os vídeos. Eu tenho simplesmente colocado eles inteiros. Eu acho até que tem dado uma coisa nessa máquina, que ele faz o vídeo de 24, 25 minutos e depois ele já começa outro. Então é possível que sejam duas publicações. Mas tudo bem, irão as duas publicações. A questão aqui, o que eu quero deixar claro, é que amor é amor. E eu tenho muito próximo a mim um exemplo de um amor tão abnegado, de um amor que foi criado de uma relação relativamente curta, mas de uma fase super, hiper importante. A fase de uma menina, uma menininha de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, que pegava na mão do pai e ia passear com o pai. Isso marcou ela tão profundamente que nenhuma mágoa que esse pai trouxe, deixo claro, a ignorância nunca fez com que ele fosse uma pessoa violenta, que ele a maltratasse, ao menos o que eu saiba. Essa violência e ignorância ela teve das tias. Ela foi criada pela vovó, pela mãe da mãe dela. Eu tenho uma história bastante traumatizante de costumes e conceitos de épocas. Na década de 70, essa avózinha dela faleceu. E dizem, quem morava com ela, que ela faleceu chamando por ver os netos. Quem eram esses netos? Mauro e Marcos. Esse velório ainda era feito dentro de casa. E pegaram esses dois netos quando chegaram e colocaram eles em cima do caixão para dar um beijo na testa dela. Uma senhora morta, bem maltratadinha, porque a vida maltratou muito essa senhora, com algodão no nariz, e esse menino nunca mais se esqueceu disso. Durante muitos anos isso foi uma visão de terror para ele, mas sem nenhuma mágoa. Costumes. Eu posso compreender, eu posso não concordar, mas eu posso compreender. Então, essa lição de amor que essa menininha deu para mim, que eu fiz questão já de explicar isso para os meus irmãos, e o Márcio vai vir para cá novamente esse ano, que bom, e a gente vai ter essas conversas de novo, e eu vou repassar essa conversa novamente. Eu queria que eles dois assistissem, para me falar, para a gente falar sobre isso, quando estivermos juntos. Eles têm planos mirabolantes, que eu muito dificilmente conseguirei cumprir. Então, enfim, mirabolantes de viagens. Eles querem ir para o Peru, passar uma semana comigo, mas eu muito dificilmente poderei ir. O único emprego que eu tenho não vai me permitir, porque mesmo que eu conseguisse um online, eu não conseguiria ter conexões nesse caminho, porque é uma viagem que vai passar pelo Acre e subir para o Peru. Mas enfim, voltando aqui, é legal eu registrar isso com começo, meio e fim,
E é legal a gente tentar sempre se colocar no conceito, no contexto social, cultural da época. Não tem nada de errado em tudo isso. A família da minha mãe, que é a família que eu estive próximo, já que a do meu pai eu não faço ideia do que seja, a família da minha mãe cometeu muitos erros, muitas maldades, tudo fruto de ignorância que as épocas permitiam. E isso não a torna diferente de nenhuma outra, porque se você voltar no tempo, em qualquer família, você encontrará erros graves, decisões equivocadas que maltrataram, que magoaram, judiaram de muita gente. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, se modificando, e a sociedade e os costumes vão sempre para bem, se modificando. E é aqui que eu chego onde eu queria chegar. Na verdade, onde eu queria chegar era contar essa historinha de homenagem a Dona Edith, a minha mãe. A homenagem à sua força, ao seu amor e ao seu coração. A Dona Edith é uma mulher que ela acumula filhos adotivos. Nos lugares que ela trabalha ou convive, ela em pouco tempo sai de lá falando: meu filho, mais um filho. E ela chega nesse lugar com essa pessoa falando: mamãe, oi mãe. Eu conheço vários desses irmãos que ela conquistou como filhos. Eles não a chamam de Dona Edith, de senhora, eles chamam ela de mãe. Isso me dá muito orgulho. Então é aqui que eu queria chegar. Quando você pegar a história da sua família, você vai encontrar tanta injustiça, tanta coisa errada, tanto conceito ruim. Isso não tem problema algum. Basta você encaixar nos contextos. E aí você vai minimizar esses erros, porque as sociedades eram diferentes. O mundo era mais bruto, era menos humano. Porque ele tinha que ser, as pessoas tinham que, antes de mais nada, sobreviver. O tempo para parar, pensar e filosofar era muito menor. Para muitos casos, ou a maioria, era inexistente. Então, quando a gente hoje, em 2024, continua vendo uma tão grande parcela da sociedade buscando valores do passado para reger suas vidas, a gente tem que lamentar. Há conceitos que são universais, mas não se engane, esses conceitos serão modificados e um dia ultrapassados. A nossa história comportamental, cultural, como humanidade e como cada sociedade em si, ela vai se modificar naturalmente. Não é simplesmente aparece um novo comportamento absurdo na tua frente e você fala: ah, ok, é um novo tempo e está tudo bem. Mas é você se esforçar para entender que você foi um jovem revolucionário. Todos nós fomos, pelo menos na nossa cabeça, jovens revolucionários. Nós tivemos que superar comportamentos que eram muito fortes. Nós tivemos que superar pensamentos que eram fixos, imutáveis. E nós modificamos isso. Nós mudamos isso. Então hoje, quando a nova geração chega e vai modificando para sobreviver esses comportamentos, a gente tem que, no mínimo, tentar compreender. Como a gente compreende os erros das gerações anteriores como algo possível, factível por conta do seu tempo. Por conta da necessidade do seu tempo. Faltam só 10 quilômetros, então já está acabando a viagem. Então é aqui que eu devo estar. Uma coisa é você entender e até, como é que se diz, relembrar tradições. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, desde que saibamos que essas tradições, elas não se encaixam mais no contexto atual.
Porque senão a gente cai no padrão Deus, Pátria, Família, que é uma manipulação de pensamento extremamente perigosa. Que abraçar esse contexto hoje, eu não estou falando de política, eu estou falando de modo de entender o mundo. Abraçar esse padrão de olho fechado sem pensar nele pode ser muito, muito perigoso. Eu não quero que mulheres passem a usar saia comprida. Eu não quero que homens voltem a usar chapéu. Ah, era elegante? Era. Só que dava calvície. Eu não quero que as pessoas, depois dos 40, 50 anos, passem a entender que elas já aprenderam tudo e que o mundo é imutável. E que agora eu não quero mais que haja evolução da sociedade, dos conceitos e dos comportamentos e costumes. Porque eu já fiz o que era necessário. Isso é um pensamento egoísta. Isso é um pensamento errado. Isso é um pensamento que tolhe a sociedade de aprender. Porque os novos comportamentos vêm e eles trazem um monte de erros. Mas esses erros vão sendo corrigidos, porque as pessoas vão apanhando desses novos erros. E elas vão moldando isso. Então o equilíbrio comportamental acaba sendo natural, desde que a gente não force tanto o passado demais quanto o moderno demais. A gente tem que ir encaixando essa modernidade à medida em que a gente está pronto para vivê-la. Há 20 anos atrás, você vê um casal homossexual juntos e tranquilos dentro da sua casa, com um filho adotado, era escandaloso. Esse casal tinha graves problemas para poder matricular esse filho numa escola, para poder colocar esse filho numa escola dominical religiosa, para colocar esse filho numa escola de futebol. Há 20 anos atrás, os comentários e problemas que essa criança passava, fora o que esse casal passava, eram gigantescos. Hoje é normal, não por conta do ressurgimento do conceito Deus, Pátria, Família, mas já é mais leve. Com tudo que esse antigo tem tentado se sobrepor sobre o moderno, tenha conseguido de êxito, ele já não consegue tanto. Porque tem uma hora que a vida real fala: ei, passou isso aí, né, velho? Então hoje, esta criança e esse casal têm muito menos problemas. E por favor, gente, eu não sou aqui o defensor de nada, porque eu não tenho nem lugar de fala. Eu sou um homem branco, heterossexual. Ou seja, eu sou maioria em vários aspectos. Eu não posso nem dizer que eu sou minoria em algum aspecto. A questão aqui antes de eu chegar aqui, compreensão, empatia, amor. Vamos tentar encontrar isso nas histórias da gente, porque eu tenho o privilégio de ter isso na minha história. O exemplo da Dona Edith é alguma coisa que possivelmente eu seria muito incapaz de fazer. Por ela, não precisa dizer. Ó, nem seta ele tem. E ele estava entrando, simplesmente. Bom, faltam 3 quilômetros. Eu espero não ter me atrapalhado completamente ao trazer a história da minha família e colocar isso num contexto ideológico que me preocupa muito. A minha mãe, criada nesses conceitos arcaicos, ignorantes do latino católico machista, a minha mãe, por conta dessa necessidade que ela teve de se virar sozinha muito antes, a minha casa na minha infância, que trazem momentos maravilhosos, tinha preto, branco, azul, amarelo, gay, lésbica, amor livre, bissexual e tudo, sem nunca
ninguém ter perdido